Oh Senhor Jesus, amém. O título de hoje, domingo, semana 2, assim: combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Irmãos, hoje nós vamos ver uma história um pouquinho triste, mas que serve de inspiração, né? Que é a morte do apóstolo Paulo. Então, vou começar lendo aqui o primeiro parágrafo. Diz assim: o segundo aprisionamento de Paulo foi por ordem do imperador Nero, que já perseguia os cristãos há alguns anos. Ele provocou um incêndio em Roma, o qual fugiu a seu controle, levando a perder popularidade entre o povo. Então, ele colocou a culpa do incêndio nos cristãos e começou a matá-los para agradar aos romanos. Foi nessa época que mandou prender Paulo. Essa prisão Essa prisão não é mais como a primeira, em que Paulo tinha certas regalias, como manter uma casa alugada para receber as pessoas, ou seja, domiciliar, não é mais. Dessa vez, o apóstolo foi enviado para um calabouço de pedras, uma prisão chamada um calabouço de pedras, um lugar frio, úmido e sujo. Paulo ficou preso, encarcerado num lugar assim. Amém. Então, irmãos, vamos ver aqui realmente como tudo isso começou, né? Para você ver a maldade do rei. O rei Nero, estava até dando uma olhada na história, na internet. Isso começou assim: ele queria escrever um poema, de acordo com os historiadores, e ele era tão malvado que pediu para tocar fogo numa parte de um bairro lá em Roma. Só que ele disse que com esse fogo, caído no fogo, ele ia escrever um poema. Só que o pessoal tocando fogo, o fogo passou do limite, né? Não pôde controlar mais o fogo e queimou muito mais do que ele imaginava. Então, ele começou a perder popularidade, os cidadãos romanos, né? Começou a acusar o rei Nero, e ele queria arrumar alguém para pôr a culpa, dizer que foram eles, né? E aí começar a matar, incriminá-los injustamente. Então o rei Nero disse que quem queimou aquela parte de Roma foram os cristãos. E para tentar confirmar isso, o rei Nero mandou matar os cristãos. É nessa época também que começou os cristãos serem jogados nas arenas, né? Ser mortos por animais ferozes, ser presos. E foi justamente nessa época que o apóstolo Paulo também foi preso. Então, o apóstolo Paulo foi preso, e nessa prisão agora era bastante diferente da primeira prisão em Roma. Na primeira prisão em Roma, ele, por ser romano, ele conseguiu ser absolvido, entre aspas, e conseguiu uma prisão domiciliar. Ele passou ali 2 anos, né? Alugou uma casa, recebia as pessoas, pregava o evangelho, tinha essa regalia. Nessa segunda prisão, em que Nero mandou prender e matar os cristãos, e que o apóstolo Paulo estava junto, ele foi preso. Ele foi realmente para um lugar bastante ruim, chamado calabouço, um lugar frio, bastante úmido, né, em que não tinha nenhum conforto. Então, quando o apóstolo Paulo estava nessa prisão, ele escreveu, além de outras cartas, a carta de 2 Timóteo. Por isso que é nessa carta, irmãos, 2 Timóteo, que nós encontramos algumas menções sobre o final da vida de Paulo. Então nós vamos listar rapidamente. Só peguei o dia de domingo do alimento diário, mas aí os irmãos complementam. 2 Timóteo capítulo 4. Amém. 2 Timóteo 4. Então, quando Paulo esteve na prisão, ele teve algumas audiências, né? E veja o que aconteceu na primeira audiência na defesa dele. 2 Timóteo 4,16. Diz assim: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto na conta. O apóstolo, realmente, ele foi abandonado. Na primeira defesa, ninguém foi lá testemunhar a favor dele, né?
não teve testemunhas para favorecê-lo, contar, né, o que de fato aconteceu. Então, nesse momento aqui, já perto da sua morte, ele escreveu essa carta a Timóteo, né, mostrando que na primeira defesa ninguém foi a favor dele, ninguém foi ali para testemunhar a favor dele. Então, irmãos, Paulo realmente ele estava ali se sentindo sozinho e abandonado, né? Realmente ninguém ali pôde ir a favor dele, e ele estava com o sentimento de que seria executado, né? De que seria morto. Senhor Jesus, vamos ver o versículo 9. Aqui ele escreveu para Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Procura vir ter comigo depressa. Rápido, Timóteo. Ele estava pressentindo o seu martírio, né? Ele estava pressentindo a sua morte. E ele escreveu para o jovem Timóteo. Nessa semana do alimento diário, irmãos, nós vemos ali como realmente Timóteo foi precioso para o apóstolo Paulo. Eu tenho aqui várias menções do apóstolo, do apóstolo a Timóteo, como Timóteo ajudou o apóstolo Paulo, cooperou com o apóstolo Paulo e realmente serviu, né, na obra de Deus. Paulo, em 1 Tessalonicenses 3, 1 a 6, mostra ali que Paulo enviou Timóteo para a Tessalônica, né? Vamos pegar aqui, a gente está perto, só voltar, né? Depois a gente volta para Timóteo. 1 Tessalonicenses 3, 1 a 6. 1 Tessalonicenses 3, 1 a 6. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Vai o 2. E enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Isto é o que? Tribulações. Senhor, pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos, versículo 4, que íamos ser afligidos. Ou seja, o apóstolo Paulo já tinha dito a eles, né, que eles seriam afligidos. O que de fato aconteceu e é do vosso acontecimento. Senhor Jesus 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-vos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-vos, como aliás também nós e a vós outros. Então, o apóstolo Paulo enviou Timóteo ali para confirmar, né, a fé dos irmãos e exortar os irmãos para que pudessem realmente ali administrar, né, levar os irmãos a conhecer mais Deus e ter mais conhecimento e experiência no Senhor, né, para que pudesse conduzir os irmãos ali em Tessalônica. Então, Timóteo aqui, Paulo disse que ele era um ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Paulo levou Timóteo também na sua segunda viagem missionária e também enviou Timóteo aos Coríntios, 1 Coríntios 4, 16. Vamos ver um pouquinho dessa vida de Timóteo junto com o apóstolo Paulo, como Timóteo serviu nessa obra junto com o apóstolo Paulo. 1 Coríntios 4, 16 a 17. Alguém que pegou, pode ler em voz alta. 1 Coríntios 4, 16 a 17. Então, Paulo aqui encaminhou Timóteo para outra igreja, não foi mais a Tessalônica, mas foi aos Coríntios. Para quê, irmãos? Para que novamente ali pudesse conduzir os irmãos no caminho do Senhor, né? Então, nós sabemos que a igreja de Corinto era uma das igrejas mais problemáticas, né? O conhecimento entrou, o individualismo, a divisão, ali tinha muito problema. Problemas de impureza, fornicação, adultério, tinha muita coisa nessa igreja. Então, Paulo enviou Timóteo ali para que pudesse realmente fazer com que os irmãos, né, fossem imitadores de Paulo, como Paulo era de Cristo.
E veja como Paulo chama Timóteo aqui. Vos mandei Timóteo 17, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Não era filho de sangue, de carne, né? Mas o apóstolo Paulo, no serviço, ele considerava Timóteo como um filho amado e fiel no Senhor. A tal ponto, irmãos, que Paulo enviava Timóteo às igrejas, para que as igrejas pudessem receber essa ajuda. Filipenses 2, 19. Diz assim: espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo de novo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Ao 22, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, novamente, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Então, Timóteo era alguém provado e aprovado, né? Então, aqui já enviou a igreja ali, né? Aos Filipenses. Então, realmente, o Timóteo estava nessa linha. Veja, na segunda viagem, quando Paulo levou ele para viajar, Atos 16, 1, mostra também como Timóteo ele era querido, né? Atos 16, 1. Chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. 3. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então, irmãos, as pessoas ali davam testemunho de Timóteo. Nós sabemos que Timóteo ele foi criado por sua avó Lode, né, por sua mãe, na palavra. Foi instruído e cresceu na palavra, né? E por conta dessa infância, vivendo na palavra de Deus, ele cresceu realmente ali já constituído das verdades, né? E da sua infância até, né, a sua velhice, com certeza ele serviu ao Senhor. Logo jovem, como nós estamos vendo aqui, Paulo já levou ele em sua segunda viagem, né? E nós vemos como ele foi útil nessa obra, sendo enviado pelo apóstolo Paulo, Senhor Jesus. E também, por último, nessas questões de menção, ele foi também enviado à igreja em Éfeso, né? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então você vê aqui que o apóstolo Paulo, ele, né, admoestou para que Timóteo ficasse ali em Éfeso, para que pudesse demonstrar aos irmãos, para não ensinar outras coisas, não se ocupasse com fábulas, com genealogias, com coisas que não traz a edificação, o crescimento na vida espiritual. Então Timóteo ele foi de grande importância. Vocês sabiam que Timóteo ajudou Paulo a escrever algumas cartas? Enquanto Paulo estava escrevendo, Timóteo estava junto com o apóstolo Paulo. Vamos ver 2 Coríntios 1:1. Nós estamos agora rodando a Bíblia. 2 Coríntios 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e quem? E o irmão Timóteo. Ou seja, quando Paulo escreveu a carta, ele estava direcionando, né? Aí mostra quem escreveu. Primeiro ele, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus, que está em Corinto. Esse A craseado aí se refere, né, ao destinatário. Então, Paulo e Timóteo escreveram a carta à igreja, para a igreja de Deus que está em Corinto. Quando Paulo estava ali escrevendo, Paulo ele estava junto com Timóteo. Timóteo tinha muita experiência também, porque ele, como a gente viu, ele foi enviado para várias igrejas para cuidar, inclusive para a igreja em Corinto. Então ele sabia os pormenores ali, né, as dificuldades dos irmãos, o que os irmãos estavam passando. Então ali ele já conversava com Paulo, certamente, né, e ele estava junto escrevendo essa carta
para os irmãos em Corinto. Timóteo também estava junto com Paulo para escrever a carta aos Filipenses, Filipenses 1:1. Filipenses 1:1. Pode ler alguém em voz alta. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. E aí? Paulo e Timóteo. É isso? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a quem? A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então, Paulo e Timóteo estavam novamente juntos a encaminhar, a escrever e encaminhar essa carta. Aos Colossenses também. Passando um pouquinho, né? Passa, acho que é o livro, né? Colossenses 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Veja como Timóteo estava presente. Filemon também. Filemon é lá no final. Filemon 1:1. Nossa, Senhor Jesus. Se algum irmão pegou, pode ler. Depois de Hebreus, de Tito. Pode ir. Filemon é depois de Tito. Aleluia. Viu aí? Glória a Deus. Prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo. Então veja, irmãos, como Timóteo estava presente no ministério ali que Deus, né, comissionou a Paulo. Ele foi realmente um servo fiel do apóstolo Paulo. Desde criança, desde jovem, né, esteve ali junto com o apóstolo Paulo. Então vamos voltar para o nosso estudo aqui, lá em 2 Timóteo 4, o versículo 9, Paulo diz assim para Timóteo: procura vir ter comigo depressa. O apóstolo Paulo já estava pressentindo a sua morte, e ele disse: Timóteo, venha depressa. Vamos inferir aqui algumas coisas, né? Eu quero te ver, Timóteo, antes de eu partir, antes de eu morrer, eu quero te ver, né? Você foi o meu filho amado no Senhor, o meu companheiro que, né, me ajudou na obra do ministério. Eu quero te ver. Antes de Paulo morrer, Paulo disse: procura vir ter comigo depressa. Então Paulo realmente ele estava se sentindo sozinho, todos o abandonaram. Ao 10, vocês estão em 2 Timóteo 4, né? Ao 10, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas, o médico que escreveu o Evangelho, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, na sua morte, chegando perto da sua morte, foi abandonado por muitos, né? Muitos traíram ele, e ficou ali Lucas, o médico, né? Como ele mostra aqui, e ele pede para que Timóteo venha depressa. E quando Timóteo vir, traga quem com ele? João Marcos. Se você for olhar lá em Atos, João Marcos, na viagem com Paulo, João Marcos não aguentou e voltou. E Paulo não queria mais saber de João Marcos. Na outra viagem não levou mais João Marcos. Mas depois, acho que a vida foi crescendo, né? E João Marcos foi cuidado por Barnabé, por Pedro, se não me engano. E agora, no final da vida de Paulo, quando Paulo estava prestes a morrer, Paulo disse assim: toma contigo Marcos e traze, pois me é útil para o ministério. Agora ele é útil, né? Graças a Deus que João Marcos não foi abandonado, foi cuidado e agora ele era útil. E se existisse algum contratempo entre os dois, né, não existiria mais. Paulo pediu para que João Marcos fosse antes da sua partida, né, para confirmar o amor do Senhor. Então o apóstolo Paulo realmente teve uma vida total para Deus, entregue a Deus, e no final da sua vida, mesmo ele sendo abandonado por muitos, tinha ainda alguns servos, né, fiéis ao seu ministério, graças ao Senhor. Veja só algumas curiosidades, olha. 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade. Sabe por que a capa? Porque o calabouço que ele estava, o cárcere, era bastante frio, úmido, né? E a capa diz assim, deixa eu ver, se eu não me engano diz antes do inverno, não?
É o 21? Isso mesmo, obrigado, então. Apressa-te em vir antes do inverno. Por que antes do inverno, né? Estou ligando ali com a capa, no inverno faz mais frio. Então, você vê que o apóstolo estava ali com certeza sofrendo, né? E estava passando por muitas coisas. Senhor Jesus, vamos finalizar. Eu já li aqui o 13, né? Alexandre Latoeiro causou muitos males. Inclusive, de acordo com alguns historiadores, foi esse cara aqui que delatou o apóstolo Paulo, né? Para que ele fosse preso. Que vício do apóstolo Paulo estava, o que estava fazendo para que ele fosse preso nessa prisão. Não está na Bíblia, isso é historiadores que colocam. Mas, de fato, Paulo fala aqui que ele causou muitos males, né? E o Senhor lhe dará a paga das suas obras. Versículo 6, para a gente finalizar. O irmão pegou, pode ler. Oh, Senhor Jesus. Está vendo? Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Libação é uma oferta líquida, né? Ou seja, Jacó uma vez ele erigiu um altar com pedras e fez uma libação, derramou um líquido sobre aquela pedra. O que isso quer dizer? Se oferecendo como oferta para Deus. Assim como tinha os animais que você colocava no altar e queimava e era para Deus, também tinha uma oferta que você derramava um líquido. E o apóstolo Paulo quis dizer assim: eu estou já me derramando a minha partida, né, para Deus. Já é chegado o momento, já estou sendo oferecido por libação, estou me ofertando a minha vida para Deus. O tempo da minha partida é chegado. Ele estava pressentindo, né? Ele era servo do Senhor, ele estava sabendo que isso ia acontecer. Ao 7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida, a sua vinda. Senhor Jesus. 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. Ou seja, o que foi confiado a ele foi levado a cabo, ele fez. A pregação que foi confiada a ele foi plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de todas as obras malignas, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, glória a Deus pela vida do apóstolo Paulo, irmãos, que mesmo passando por... Tirando Jesus, foi o homem que mais sofreu, né? Tirando Jesus ali, o sofrimento realmente do apóstolo Paulo foi muito grande, e serve para nos encorajar de ter uma vida sendo gasta totalmente para Deus, né? Nós às vezes não chegamos nem tão perto já, né? Que o Senhor realmente possa nos fortalecer e que sejamos imitadores dele como ele foi de Cristo. Se nós imitamos ele, nós estamos imitando Cristo, né? Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Amém. Falando entre vós, salmos, entoando